Live para o YouTube e gravando isso. Boa noite a todas e todos que estiverem aqui essa noite. Nós somos o Comitê 88 do Mulheres do Brasil. Mulheres do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, formada em 2014. Eu, Denise Damiani, sou uma das fundadoras, tive desde o minuto 1, onde a gente começou, e o Comitê 88 foi o primeiro comitê que o Mulheres do Brasil formou. Nós hoje somos mais de 50 mil mulheres, mais de 100 núcleos, mulheres que fazem, acontecem e fazem coisas para o Brasil melhorar. Existem muitos comitês, então para quem ainda não é do Mulheres do Brasil, inscreva-se, entre no site Grupo Mulheres do Brasil, inscreva-se, participe. Nesse momento de pandemia nós estamos até comentando, tudo está via digital, o Portas Abertas, que é uma maneira de receber todo mundo novo, os próprios comitês, e o 88 é um comitê que trabalha a mulher no topo da carreira, o que a gente chama de liderança. E por que chama 88? Porque quando nós começamos o Mulheres do Brasil, saiu uma pesquisa da Ernst Young mostrando que ia levar 80 anos para a gente chegar a ter 30% de mulheres líderes, CEOs e conselheiras. Depois saíram até outras pesquisas mostrando que ia levar 120, 150 anos. Cada pesquisa que sai, o número é pior. E nós formamos o comitê porque a gente, com as nossas ações, a gente quer acelerar esse processo. Então, a gente quer fazer em 8 anos o que seria em 80, por isso é que chama 88. Nós estamos tendo, durante a pandemia, uma série de lives, uma série de conversas, todas as segundas e todas as quartas-feiras, às 18 horas. Os links são sempre os mesmos, guardem aí os links, se conectem. Às segundas-feiras a gente tem sempre um CEO e uma CEO, ou um conselheiro e uma conselheira, sempre um homem e uma mulher, discutindo os temas de liderança pelo ponto de vista, então, dos dois lados. E às quartas-feiras a gente tem o comitê, aí sim são todas as que participam do nosso comitê, discutindo vários temas sobre mulheres e carreira. Então são todos muito bem-vindos, as meninas aí vão liderar o show hoje. Então, obrigada, tenhamos todos uma ótima noite. Obrigada, Denise. Muitíssimo obrigada pela introdução. Eu vou primeiro me apresentar aqui para vocês e aí em seguida eu vou apresentar as nossas convidadas. Eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem. Eu sou a Renata Moreira, eu sou paulistana, mas eu cresci em Salvador. Eu sou casada, tenho formação em jornalismo e também um mestrado em comunicação e cultura, ambos no Brasil. Eu tenho também alguns anos de trabalho em jornalismo no Brasil, onde nesse momento eu tive a oportunidade de morar em algumas cidades e aí conhecer um pouquinho da diversidade do próprio Brasil. Eu tive a oportunidade de morar em São Paulo, em Florianópolis, em Salvador, que são regiões completamente distintas e aprendi muito a me adaptar e a crescer com isso. E tornou-se parte do que eu sou hoje. Hoje eu moro há 6 anos na Alemanha, onde eu resolvi estudar um pouquinho mais e eu estou finalizando um mestrado em Global Political Economy, que seria Política e Economia Global, em português, e na Universidade de Kassel, no coração, a gente fala da Alemanha, que é no estado de Hessen, bem no centro da Alemanha. E o foco dos meus estudos, o foco é diversidade e igualdade de gênero no mercado de trabalho. A minha tese já foi finalizada, foi depositada, mas sigo aguardando aí a minha defesa. E o foco da tese é a igualdade no mercado de trabalho e o papel das mulheres na quebra do teto de vidro na indústria automotiva e no varejo no Brasil. E aí, justamente por isso, eu sou bem empolgada com a nossa conversa hoje, que tem muita conexão. Hoje eu trabalho no Instituto, focado na luta por melhores condições de trabalho no mundo, por meio de intercâmbio de conhecimento. Recentemente, eu passei a contribuir com uma organização, que é European Women on Boards, que também é focada na participação de mulheres nos conselhos, né, e é focado em organizações. E recentemente, eu conheci o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil entre 2018 e 2019, quando eu comecei assim, a esboçar minha tese, e aí
Nesse momento eu não consegui entrar mesmo em contato com o grupo por causa dos estudos, mas recentemente eu passei a fazer parte do grupo mais formalmente. E a gente tem hoje a participação da Juliana Grandini e da Jurema Andrade, e eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho mais do que o profissional, para que a gente possa conhecer mesmo de forma ampla nossas convidadas. Por favor, Juliana, você pode começar? Bom, boa noite. Eu sou então a Juliana Grandini, sou advogada, tenho aí 22 anos de carreira, sempre voltada para serviços financeiros. Sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Pirajuí, bem pequena mesmo, pouca gente conhece. Morei muitos anos em zona rural, estudei grande parte do início ali da minha vida como estudante em escola do estado, né, em cidade bastante pequena. E venho, então, desenvolvendo a minha carreira no mercado financeiro desde 98. Além de advogada e de profissional de executiva, sou mãe da Elô, é o meu principal papel. A Elô tem 7 anos, eu espero realmente que quando ela ingresse aí no mercado, daqui a alguns anos, ela fale menos de diversidade do que a gente precisa falar hoje. Sou esposa do César, estamos juntos há 20 anos, é um pouco essa a minha história. Obrigada, Juliana. A Jurema, você pode também se apresentar, por favor? Sim, sim. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jurema Andrade. Eu vou começar, na verdade, me apresentando pelo que eu acredito, né? Então, sou uma pessoa que acredito muito em ambientes colaborativos, diversos. Eu busco relacionamentos pessoais e de negócios mais humanos. É algo que eu venho tratando isso e busco isso nas minhas relações no trabalho, cada vez mais, né? E uma relação com o tempo mais amistosa e mais produtiva do que de fazer mais coisas. Isso se reflete no que eu faço também, né? Eu sou administradora, sou pós-graduada em marketing pelo IBMEC, Rio de Janeiro, e hoje eu trabalho com negócios, sou gerente de negócios na VedaCity de Brasil, também uma parte de home center e também de exportação. E faço mentorias de produtividade e no lazer, meu tempo de lazer é para yoga, meu crossfit e também para viajar. Obrigada, Jurema. Assim, temos as nossas convidadas têm muito o que falar, muita experiência e eu vou trazer, assim, nas primeiras perguntas, uma ideia, um contexto geral, alguns dados, e daí depois vou fazer a pergunta para vocês especificamente a partir da experiência de vocês, tá? Eu tive acesso a algumas pesquisas, e uma delas é uma pesquisa da Organização Internacional de Trabalho, né, que foi feita em 2009 com mais de 12 mil empresas em 70 países, e foi verificado, né, essas empresas, elas reportaram para a Organização Internacional de Trabalho que elas concordaram que as iniciativas de diversidade de gênero melhoram a produtividade da empresa, os resultados. 57% delas afirmaram isso e também 60% relataram um aumento de lucros e produtividades relacionadas à diversidade de gênero. Daí, outras consequências positivas da diversidade foram também reter talentos, né, melhoria na reputação da empresa e melhor capacidade de medir o interesse e da demanda dos consumidores. Daí, aí eu venho com a pergunta principal, mais ou menos, da nossa conversa hoje, que é assim, por que na avaliação de vocês, na experiência de vocês, é importante que as mulheres estejam em posição de liderança nas organizações, né? Se vocês quiserem, fique à vontade para trazer exemplos que vivenciaram ou alguma coisa que vocês observaram na trajetória de vocês. Jurema, talvez comece? Pode ser, sim. Obrigada. Eu vou começar com uma experiência, na verdade, que eu tive na minha carreira. Eu trabalho hoje no mercado de construção civil, da indústria da construção civil. E quando eu entrei nesse mercado, em 2009, eu entrei em um momento que a empresa que eu entrei estava no processo de uma CEO mulher. Então, quando ela entrou, uma das diretrizes foi exatamente que tivesse um percentual de mulheres nos negócios. Então, isso para mim foi algo, eu tinha 28 anos e você olha e fala, nossa, que interessante, eu não me via. Então, eu venho do interior de Minas, eu venho de uma história de vir para a capital, né? Na época eu estava no Rio de Janeiro, então você vem para mudanças de cidades mais cosmopolitas e entrando, entendendo como se colocar.
não me via, nunca tinha pensado que eu pudesse chegar nessa posição. Então, ter uma referência dessa mulher na posição de CEO foi muito importante para mim. Além disso, depois eu tive uma diretora mulher também que me mostrou muito algumas diretrizes e também o quanto a mulher precisa fazer mais para chegar onde elas chegaram. Acho que isso também fica muito claro para a gente ainda, né? Quando eu olho como negócio, agora olhando o meu lado profissional, o que acontece hoje? A gente está cada vez mais falando de negócios, não mais. Antes a gente falava, eu trabalho com B2B, eu trabalho com B2C. Hoje a gente trabalha com P2P, que é o person to person. Então, cada vez mais a gente está falando de economias colaborativas, de negócios, de modelos de liderança mais humanos. Então, isso se reflete muito na postura da mulher, né? A gente vem falar de produtos intuitivos. Então, olha quanta palavra que está ligada à inteligência emocional, a questões emocionais da mulher também. E fora a questão de você pensar, o meu público, ele compra, quem compra é somente as pessoas que estão decidindo, né, a minha tomada de decisão está sendo feita pelo mesmo perfil que eu tenho de negócio, dos meus compradores, as pessoas que tomam decisão de compra refletem, as pessoas que tomam decisão refletem o meu decisor de compra, o meu cliente final. Então, a gente precisa olhar também como negócio dessa forma. Tá? Então, acho que isso tudo mostra para mim o quanto é importante essa diversidade. Sem dúvidas. Obrigada, Jurema. Juliana? Bom, eu concordo com tudo que a Jurema disse, mas eu vou fazer uma outra abordagem aqui, né? Para mim, a importância de ter mulheres na liderança não se restringe, na verdade, à mulher na liderança, né? Eu acho que é importante que a empresa tenha uma liderança com diversidade de gênero, de opinião, de formação, e só assim, né? Só com essa diversidade e com visões muito diferentes, com backgrounds diferentes, a empresa consegue traçar caminhos e soluções mais sustentáveis, né? A presença da mulher na liderança, ela vai além simplesmente da diversidade, né? As empresas, elas são, em sua grande maioria, masculinas, são números históricos, não sou eu quem estou dizendo, né? E quando a mulher se faz presente na liderança, seja na gerência, seja numa diretoria, ela agrega uma visão muito diferente para a companhia, né? Então, ela acaba trazendo para a companhia melhores resultados pelo tipo de provocação que faz, porque o olhar é diferente, traz pontos de vista diferentes, né? Então, a tomada de decisão da companhia, ela acaba adquirindo uma pluralidade de aspectos que ela não teria se a mulher não se fizesse presente, né? Tem um estudo da McKinsey de 2017 a 2018 que traz como média mundial que as empresas que possuem mulheres na alta liderança, elas possuem 21% de chance a mais do que as outras empresas de terem seu desempenho financeiro acima da média, né? Quando a gente, né, eu sou executiva, grande parte de vocês que estão aqui também são, a gente sabe o quanto é difícil conseguir qualquer margem acima, né, qualquer desempenho financeiro acima, quanto a gente luta por pontos percentuais. Então, ter esse indicador aí como, se isso não é um motivador por si só, para que as mulheres, para que a gente amplie a nossa diversidade, o que mais seria, né? Aqui eu não estou dizendo, né, que a liderança feminina é melhor do que a masculina, pelo contrário, mas que possibilitar essa diversidade é super importante, né? Como experiência pessoal, como eu disse lá no começo, eu tenho 22 anos de carreira, e eu confirmo as estatísticas, né? A exceção da empresa onde eu estou hoje, em todas as outras pelas quais eu passei, eu já atuei em grandes multinacionais, construtora, bancos, enfim. Eu sempre olhei para cima e eu nunca vi uma mulher na diretoria, à exceção de posições no RH, de RH, né? De recursos humanos. Então, a minha vivência, na verdade, ela confirma as estatísticas eu construí aí a minha carreira sem grandes referências femininas, né? Por isso, hoje, eu busco participar desse tipo de grupo e fazer o engajamento que eu acho que é tão importante, é uma causa que me encanta. Obrigada, Juliana. Definitivamente
é um desafio, né? E é para futuras gerações, enfim, é o que é um trabalho de hoje para o amanhã. Para hoje, claro, a gente está colhendo também o que foi plantado antes. Um assunto que sempre me chama atenção também é que essa evolução da mulher é tão grande que hoje a mulher ela tem um nível educacional em países desenvolvidos, assim como no Brasil também, embora o Brasil seja um país em desenvolvimento, um nível de educacional mais alto do que a maioria dos homens, né, em termos nacionais, em termos gerais. Me interessa muito as pesquisas do IBGE que realmente constatam isso, né, tem uma delas que é de 2016, que fala que a população geral com 25 anos ou mais, o percentual de homens que completaram o ensino superior é de 13,5%, enquanto o percentual de mulheres que também atingiu o mesmo nível educacional é de quase 17%, né? E isso porque as mulheres ainda têm uma vantagem dentro da população ocupada. Dentro da população ocupada, os homens eles têm por volta de 15,7% dos homens, eles têm o nível superior, e as mulheres chegam a quase 29%, ou seja, quase o dobro, né? Então, as mulheres, elas também têm se engajado mais tempo no mercado de trabalho, ou seja, após muitas mulheres no passado deixavam o mercado de trabalho após terem filhos, e hoje não é mais uma realidade, né? Existem pesquisas já dizendo que o perfil da mulher no mercado de trabalho mudou completamente em relação à década de 80 e mesmo em alguns períodos da década de 90. Daí eu venho para ti, Juliana. Na tua avaliação, quais são os comportamentos que tendem a levar a mulher à estagnação na carreira? Bom, eu vou, ao invés de falar quais são os comportamentos que trazem a estagnação, eu vou levar para outros que a gente deixa de praticar no dia a dia e que eu acho que contribuem para a estagnação. Quando a gente olha para o volume de mulheres na liderança, né, a gente vê que o primeiro grande degrau que a gente tem para subir é o da primeira gerência. Né? Tem, de novo, um número também da McKinsey, as primeiras gerências no mundo, elas são ocupadas em 62% por homens, né? Ou seja, sobram 38% aí das primeiras gerências para as mulheres. Óbvio que faltam programas de direcionamento, conscientização, existe um preconceito oculto, né? Que também já são estudados. Hoje saiu uma notícia super interessante, inclusive, que foi divulgado no nosso grupo lá do 88, sobre testes cegos, né, onde realizados em faculdades de renome no mundo, onde quando você faz o teste cego, o número de mulheres aprovadas, ele muda em percentuais muito acentuados. E olhando então para esse número, né, para essa primeira barreira ali da primeira gerência que descola, né, que acaba trazendo uma dificuldade grande para que a gente atinja esse equilíbrio, porque se eu tenho só 38% dos cargos de primeira gerência ocupados por mulheres, normalmente, naturalmente, esse pipeline para uma diretoria, para um C-level, para um conselho no futuro, ele vai ficando escasso de mulheres, né? Ou seja, a gente conduz cada vez mais homens. Eu separei aqui alguns comportamentos que são mais naturais para o homem e menos naturais para a mulher. Né? Acho que o primeiro deles é se empodere dos seus resultados. Né? Normalmente, nós mulheres, cada vez que a gente recebe um parabéns, seu resultado foi ótimo, ou sensacional, o que você fez, a gente agradece dizendo, obrigada, mas eu estudei tanto para isso, ou obrigada, mas meu time foi sensacional. Né? A gente sempre joga para o outro. Eu faço isso grande parte das vezes, inclusive. Né? Às vezes a gente demora para tomar certas consciências. E, na verdade, a gente precisa se empoderar um pouco dos resultados que a gente traz, né? Se o time performa bem, quem montou o time? Né? Óbvio que isso não significa deixar de compartilhar as vitórias ou deixar de apoiar e empoderar outras pessoas, sejam homens ou sejam mulheres, mas se empodere um pouco, né? Se aproprie um pouco aí dos resultados. A gente não tem muito essa prática e todos esses 5 itens que eu vou abordar aqui são trazidos por vários estudos de comportamento. Né? Um segundo item comunique claramente aí os seus objetivos profissionais. Né? A gente não comunica com claridade o que a gente quer. E como a gente não comunica com claridade o que a gente quer, porque a gente acha que entregar resultado é suficiente, né? Muitas vezes uma outra pessoa
talvez menos preparada, talvez com menos entrega de resultado, mas que comunica mais claramente seus objetivos profissionais, vai chegar naquela posição, né? Essa é um condicionamento que eu acho que a mulher tem desde criança, né? A gente na grande maioria das vezes aí é criada, entre aspas, para ser super discreta, né? Para passar ali uma descrição diferente, né? A gente não comemora gol quando a gente é menininha, né? A gente brinca de um jeito diferente. Então, se empoderar aí desses dois itens, tanto dos resultados quanto da comunicação mais assertiva do que você quer como carreira, de que você está preparado para o próximo passo, de quais são os seus anseios, não tem problema nenhum, né? Tudo bem ser ambiciosa. Né? Um terceiro item aqui que é super importante é criar sua própria rede de apoio. Né? A gente, às vezes, investe pouco no capital social e, com isso, a gente deixa de lado um pouco o network, deixa de lado um pouco grupos como esse que a gente tem aqui, de apoio a outras mulheres. Né? A gente acaba aprendendo, eu tenho feito algumas mentorias, eu mentoro algumas jovens líderes e eu aprendo com elas tanto quanto elas aprendem comigo. Né? Então, criar a sua própria rede de apoio é super importante. Um quarto item que é igualmente importante é cuide do seu dinheiro desde o momento zero na carreira. Né? A mulher não tem a prática de cuidar do dinheiro. E o dinheiro é liberdade, né, de fazer escolhas. Eu já tive, em alguns momentos da minha carreira, decisões muito difíceis, né, de dar 2 passos para trás, porque eu entendia que naquela empresa eu não ia conseguir atingir os objetivos que eu queria, de devolver signing bônus, enfim, de tomar decisões voltadas para mim e não para a empresa, em nome da minha carreira, porque cedo eu despertei para o fato de que eu precisava cuidar do meu próprio dinheiro, né? De que eu não podia ter algemas douradas, né? O emprego não pode ser uma algema dourada. E por último, uma quinta dica aí tenha uma carreira e não um emprego. Né? Eu acho que quando a gente se apega muito ao emprego que a gente tem, e isso não significa não vestir a camisa, né? Eu adoro trabalhar, eu trabalho intensamente em todos os projetos em que eu me envolvo, sempre vesti a camisa, mas é a minha carreira, né? Eu não sou. Eu não sou a Juliana da Intrum, né? Adoro a Intrum, que eu construí desde o primeiro minuto ali, mas eu sou a Juliana Grandini que hoje está na Intrum, né? Eu acho que quando a gente coloca a nossa carreira à frente do nosso emprego e tem consciência de entender se os passos que a gente está dando, se as necessidades que a gente tem de desenvolvimento estão sendo oferecidas por aquele ambiente, a gente consegue não só comunicar eventualmente para a empresa a necessidade de fazer uma mudança, como também de se propor mudanças, né? Sejam elas diárias, enfim, quem sabe até de própria empresa. Eu acho que é isso. Obrigada, show de bola, Juliana. Aprendendo bastante aí com várias dicas. E daí eu venho para a Jurema, já olhando no outro ponto, né? Olhando já para as perspectivas de crescimento, né? Você poderia mencionar, quem sabe, 5 ações que podem aumentar a diversidade e inclusão nas empresas? Quem sabe será uma boa dica também para quem está pensando em crescer aí. Sim. Na verdade, eu vou falar olhando como um todo. Tá, Renata? Então, assim, tem uma informação de uma pesquisa da Bain Company, do LinkedIn, que foi feita no ano passado, no primeiro trimestre de 2019, e ele mostra as ações que podem contribuir para que as empresas ajudem a aumentar, e as pessoas, os líderes também ajudem a aumentar essa diversidade e inclusão. Tá? Então, o primeiro ponto é focar em dados. Então, assim, a gente precisa mapear o nosso negócio. Eu não tenho como falar onde eu estou e para onde eu quero ir se eu não sei o meu número atual. Então, assim, entender questões geográficas, as unidades de negócio, como é que eu estou no nível hierárquico. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento e montar cenários. Né? Então, assim, qual que é o meu cenário atual?
como eu quero estar daqui 10 anos com essa diversidade. E aí sim eu consigo criar ações para que essa trajetória aconteça. Eu vou precisar fazer algum tipo de ação afirmativa? Eu preciso criar algum sistema de cota para que isso aconteça? Ou quais ações eu preciso fazer, mesmo que elas sejam temporárias, para que eu consiga fazer uma correção desses gaps que são históricos? Então, essa é a primeira dica. Crie dados. A segunda é cascatear a partir da liderança. Então, a gente precisa que as lideranças estejam engajadas. É fundamental. Tem 2 pontos que eu acho muito interessante. A gente fala muito de mentoria reversa, quando a gente pensa em pessoas de gerações diferentes. Mas quando a gente pensa também, por que a gente também não faz uma mentoria reversa com gênero, ou também de pessoas que ainda não chegaram nessa liderança, e com uma pessoa que está numa posição de CEO? Por que não conversar, fazer uma troca, uma mentoria reversa nesse sentido também? Então, eu acho que é muito interessante a gente criar essas ações, né? E as ações sempre valem mais do que as palavras. Então, assim, não adianta eu falar que vou fazer, mas eu não tomar uma ação que faça com que isso aconteça. Eu vi um exemplo bem interessante do ex-CEO da eBay, que ele se engajou nesse processo porque ele viu as dificuldades que a esposa dele teve para chegar em cargos de liderança. Então, assim que ele assumiu, ele falou: eu vou me comprometer com essa causa. E ele, inclusive, tinha 5 mentoradas sempre, né? Ele sempre tinha 5 pessoas mentoradas. A partir daí, os outros líderes também passaram a mentorar 5 mulheres, para que elas também atingissem cargos de liderança. Um ponto importante, hoje a gente tem tantas formas de saber sobre isso. A gente está falando de um grupo, a gente está falando do 88, a gente tem a ONU Mulher, né? Tem o movimento Mulher 360. São fontes de informações que podem apoiar empresas que tenham interesse em fazer esse movimento. Então, são empresas que geralmente criam bancos de boas práticas, que podem ajudar muito para montar esse processo. A gente tem também a questão de mitigar vieses sistemáticos. Então, a gente tem os vieses, eles são conhecidos, né? Então, aquilo que a Juliana falou, é você olhar a forma como uma pessoa fala, né? Então, a gente tem uma pesquisa de universidade, né? Uma prova que é feita por uma mulher foi comparada de uma forma diferente se você não sabe se ela foi às cegas, né? Então, a gente precisa, tem várias pesquisas que comprovam que treinamentos não são suficientes para mitigar esses vieses. Então, assim, é importante que você tenha processos, né, que você identifique onde esse viés é mais crítico. E naquele processo você inclui uma forma, por exemplo, de mapeamento. Então, você inclui um processo padrão para que isso não consiga causar um impacto no processo, tá? Eles falam, o LinkedIn, por exemplo, eles identificaram que os recrutadores tendem a clicar em perfis femininos 13% menos. Então, assim, só que a partir do momento que eles abrem os perfis e que eles analisam o perfil dos candidatos, homens e mulheres, o número de mensagens enviadas não se altera. Então, quer dizer, quando eles analisam realmente o currículo dessas mulheres, eles fazem o contato tanto quanto com os homens, né? O quarto é implementar políticas de forma efetiva. Eu citei um exemplo que eu tive pessoal na minha carreira, que realmente fez diferença para mim de visualizar uma referência. Mas a flexibilidade de trabalho também é um deles. Então, por exemplo, quando eu crio flexibilidade de trabalho tanto para homens quanto para mulheres, a gente vê exemplos aí no mundo de licença maternidade e paternidade. Então, isso altera completamente. Quando as 2 pessoas fazem essa saída, é muito diferente de quando parece que só uma mulher faz a saída. Então, isso altera o processo interno também da empresa e a forma que as pessoas passam a ver essas políticas, tá? E para fechar, é a questão de comunicar com intenção e construir realmente uma cultura inclusiva, né? Então, assim, a gente tem... É claro que quando os projetos e as iniciativas vêm de equipes diversas, os resultados geralmente são melhores, né, do que de equipes uniformes. Então, a gente precisa fazer com que cada pessoa consiga se enxergar dentro da organização e se identificar, ter liberdade de expressar mesmo, para que a gente consiga criar realmente uma cultura de diversidade.
Obrigada, Jurema. Definitivamente, espero que tenha algumas empresas assistindo ou que assistam depois para poder pegar algumas dessas dicas aí para a gente melhorando a nossa igualdade de gênero no mercado de trabalho. E aí, a Jurema acabou de falar em cultura, e aí eu pergunto para ti, Juliana, a cultura das empresas interfere no desenvolvimento profissional das mulheres? O que você recomendaria, enfim, para ser observado por uma pessoa que quer crescer na carreira, uma mulher que quer crescer na carreira, o que ela deveria observar numa empresa, por exemplo? Bom, a cultura eu acho que influencia muito, né? Como eu já coloquei lá no começo, durante a minha trajetória, né, durante a minha carreira, eu sempre olhei para cima, né? Eu venho de uma família onde os homens são agricultores e as mulheres são professoras, né? Então eu não tinha referências na minha família de pessoas que trabalhavam na iniciativa privada. E até hoje, né, a minha família é constituída por homens que trabalham no campo e mulheres que são professoras ou que optaram por cuidar das suas casas, enfim. Né, a gente não tem essa referência familiar. E quando eu entrei no mercado de trabalho, meio que sem saber ali direito como é que funcionava, né, porque não era muito uma realidade da minha casa, meu pai sempre trabalhou no campo, sempre foi dono do tempo dele. Obviamente você faz o quê, né? Você vai olhar para cima, você vai buscar as referências e construir as referências para entender como é que funciona a dinâmica, para entender como é que você pode ou não crescer, enfim, não tinha muito bem nem essa consciência do que era crescer na carreira no começo dela, né? Já 22 anos atrás, era super menina. E durante, então, essa minha trajetória, todas as vezes que eu olhava para cima, né, todas as vezes que eu olhava para a diretoria das empresas por onde eu passei, eu sempre tive essa... Não é bem uma consciência, mas eu sempre tive essa postura, né, de olhar para cima, de entender o que aquelas pessoas tinham feito para chegar lá. Eu sempre via homens, né? Então, eu não construí essa minha carreira com referências femininas. E por que isso é um problema? E quando você cria referências, você imita padrões, né? E quando você imita padrões, você perde um pouco da sua essência. Então, eu criei meu estilo de liderança forjada dentro de padrões que eram os que eu conhecia no mundo que eu vivia, nas empresas que eu trabalhava, que eram formadas todas por, na sua grande maioria, por homens brancos vestindo camisa branca ou azul com um bichinho no bolso, como diz a Jurema, né? Com os seus respectivos sinais de homogeneidade ali. E essa falta de identidade, ela também acaba trazendo para a gente uma outra barreira, né, que eu tive em alguns momentos da minha carreira. Por quê? Porque o homem, né, existe um preconceito que a maioria das pessoas nem sabe que tem, né? Ele é super oculto e tem inúmeros estudos que falam disso. Né? Então, aqui de longe é vitimismo, né? Dados referenciais. Mas o homem, quando ele é super direcionado para resultados, super assertivo, objetivo, agressivo, ele é considerado uma pessoa direcionada para resultado. Né? Ele é considerado uma pessoa que está ali buscando o melhor resultado para a companhia. A mulher que tem essa mesma postura, ela é difícil, né? Ela não é assertiva, ela é difícil. Quando a gente tem um homem que não foge ali das conversas difíceis, que busca com transparência achar uma solução, enfim, tem conversas mais acaloradas, né, dentro do seu ambiente, o que é necessário, né, porque os ambientes de transparência pedem isso, ele é considerado transparente, ele é considerado, de novo, uma pessoa assertiva, direcionada. Para a mulher, não, né? A mulher é complicada, a mulher, ela sempre tem aí um viés um pouco pejorativo, e isso é cultural, e é trazido, né, se permanece aí nas empresas, porque dentro ali daquela camada da diretoria, você tem homens que, obviamente, atuam como tal. Né? Então, a questão da cultura das empresas interfere muito, 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 sim, no desenvolvimento profissional das mulheres.
né? Eu acho que o que a gente pode fazer, né, qual que é a minha dica aí nesse contexto? Nesse contexto, óbvio que o melhor dos mundos é encontrar, como a Jurema encontrou na carreira dela, um profissional, seja homem ou mulher, que aborde essa causa, né, que coloque essa causa como um tema, como uma meta para a companhia, né, que se preocupe com isso, que tenha consciência disso, que incentive cada vez mais as mulheres a participarem dos programas de desenvolvimento interno, que sempre busquem trazer as mulheres para as posições de liderança ou para as posições de destaque que podem alimentar essa posição de liderança lá na frente. Enquanto isso não é possível, né, e quando a gente não tem essa felicidade, eu, por exemplo, na minha carreira, até muito pouco tempo atrás, não tinha sequer consciência muito disso, o que eu sugiro, né? Que a mulher invista muito em autoconhecimento, né? Eu acho que o autoconhecimento faz com que a gente, primeiro, tome consciência de que eventualmente a gente se descaracterizou, né? E você, então, começa a encontrar o seu estilo, né? Não forjar, não repetir as referências que você tem, né? Encontrar o seu estilo é super importante para o crescimento. Até porque a gente tem, né, como você citou, Renata, as mulheres têm um nível acadêmico um pouco mais alto na média, né? Então, a gente costuma ter um background técnico muito forte. E quando a gente investe pesado em autoconhecimento, né, a gente agrega a esse background acadêmico outros skills que são super necessários para os próximos passos, né, para o além aí dessa primeira liderança e para romper essas barreiras que eventualmente a cultura das empresas ainda impõe, né? Obviamente que também é um ponto que eu e a Jurema a gente já teve oportunidade de falar a respeito, né? Uma coisa é a gente lutar contra, outra coisa é a gente morrer lutando, né? Se a gente vê que ali naquela empresa a gente não tem oportunidade, não tem meios de fazer com que aquele ecossistema mude, aquelas pessoas mudem, que o assunto seja endereçado, que as coisas aconteçam, né? Vamos a gente se autogerenciar e fazer com que as coisas aconteçam, né? Ser protagonista aí do negócio. Mas autoconhecimento eu acho que é super importante enquanto a gente não consegue que as empresas impulsionem as mulheres. Obrigada, Juliana, mas muito boa análise. Eu só quero fazer uma referência para nós, está muito claro, né, porque a gente está engajado no tema, mas para os homens que estão participando aí da live, que vão futuramente assistir, eu vou ressaltar mais uma vez que a gente gosta de trabalhar como os homens, a gente só quer trabalhar em igualdade, em pé de igualdade, de gênero, e aí a gente destaca todas as questões que fazem com que a mulher fique um pouco mais na retaguarda, tenha dificuldades para crescer. Mas a ideia é que a gente tenha realmente cada vez mais diversidade, né, de gênero e trabalhemos juntos nisso. E aí, como vocês mesmos comentaram, né, que os homens também tomem parte dessa igualdade, aí, dessa luta pela igualdade com a gente. Jurema, daí eu trago para ti uma outra pergunta que é em relação aos impactos da segregação ocupacional. No desenvolvimento profissional das mulheres, né? Eu queria saber se você se realmente acontece isso, porque a gente vê em pesquisa e tal, mas na prática, assim, no dia a dia, quem está na luta mesmo, trabalhando, buscando um espaço, você já sentiu, você observa que há uma diferença de oportunidades para mulheres a depender da área que elas trabalham, do setor, do departamento, enfim? Eu trabalho na área comercial desde o meu início de carreira. Então, assim, é uma área conhecida como uma área masculina, né? Então, o que eu ouvi muito na minha carreira, comecei a trabalhar em uma distribuidora de bebidas. Então, imagina, é uma área muito masculina. E eu fui entrando, foi uma área que me interessou e eu não me via assim diferente. Falei, não, eu preciso entender. Claro que você sente as dificuldades, a forma de conversar é diferente, não tem como falar que não. Mas o que eu ouvi muito é assim, se você quer se desenvolver na área comercial, você tem que ir para a área de cosmética. Então, assim, você tem que ir para... Então, me diziam segmentos pelos quais eu tinha que selecionar
ou então assim, na área comercial você não vai conseguir ter uma carreira de crescimento, você vai ter que ir para uma área de comunicação, uma área de RH. Então, assim, porque aparentemente são áreas que são áreas para que a mulher atue. Então, eu só fui entender, eu no início de carreira foi muito difícil, né? Então, assim, eu trabalhei em bens de consumo, e aí eu fui, quando eu entrei na área na indústria da construção civil, eu já tinha comecei a ter uma consciência de que aquilo poderia ser uma oportunidade para mim. Falei, nossa, por que não estar numa área em que realmente tenha poucas mulheres, né? E construir uma história nesse ambiente. Então, eu procurei ver isso mais como uma oportunidade do que como um limitador. Mas você tem uma questão de... Eu tive crises também com a questão da carreira na comercial. Porque você começa a pensar, mas será que eu estou na carreira errada? Será que é por isso que eu não estou crescendo? O que eu preciso fazer? Eu vou mudar de área. Então, você começa a pensar em possibilidades. Eu tive um sabático há 3 anos atrás e foi muito bom para mim nesse sentido também. Que eu consegui falar, não, eu gosto do que eu faço. Eu faço isso porque realmente é algo que está ligado ao que eu acredito que eu trago resultado. Então, não, eu não tenho que mudar de área, eu tenho que estar em empresas que acreditam no meu trabalho e que me tragam oportunidades para que eu possa crescer e me desenvolver. Então, e também ter um plano de carreira que me leve a isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, isso é algo porque senão você vai estar numa área que não é o que você gosta, só porque é uma área que, teoricamente, é uma área que você consegue crescer. Então, você tem que realmente saber é o que a Juliana falou, você tem que ter um autoconhecimento para que você consiga direcionar as suas ambições pessoais e profissionais para que elas caminhem juntas. Então, para mim, é muito importante ter essa visão hoje. É algo que eu demorei para ter, mas hoje eu consigo dizer, não, eu trabalho nessa área porque realmente eu gosto de trabalhar com negócios. Então, é nisso que eu quero me desenvolver. Obrigada, Jurema. É uma dificuldade na realidade, né? E acontece em vários países. Na realidade, não é só no Brasil. Essa segregação e até por departamentos, ela acontece de forma geral, né? Enfim. Sim. Como você falou um pouquinho, Jurema, quem sabe vocês podem trazer brevemente, assim, o que vocês acham que mudou no comportamento de vocês em profissional, quando vocês estavam no começo da carreira de vocês, e o que vocês conseguiram se comportar hoje, enfim, até para se desenvolverem mesmo? Para mim, o ponto, eu vejo hoje claramente a questão da vestimenta. Então, assim, eu por muito tempo até por trabalhar em ambiente de indústria, você acaba tendo mais calça, mais camisa. Então, por muito tempo eu usava roupas mais masculinizadas por entender que era necessário para aquele ambiente, né? Mais seguindo aquele padrão. Mas é um pouco do que a gente conversou antes. Imagina, você traz pessoas diferentes para fazer igual, ou você quer realmente trazer pessoas diferentes para mudar aquele ambiente? Então, hoje eu olho e falo, não, eu quero sim usar uma saia, vou sim usar um batom vermelho, né? Então, você tem que começar a criar símbolos que, na verdade, tragam quem você é, não se adequar a símbolos que venham daquele ambiente, até porque a ideia é realmente trazer uma mudança para esse ambiente que já existe. E a questão da liderança, né? Hoje eu consigo dizer que eu tenho um modelo próprio de liderança. Eu acredito muito na liderança colaborativa. Então, é algo que eu realmente coloco. Imagina você colocar uma liderança colaborativa num ambiente, numa área comercial. Então, foi algo que eu fui construindo e hoje eu consigo dizer que eu consigo ter uma equipe que trabalha de forma colaborativa dentro do negócio. Então, eu acho que conseguir colocar suas características e trazer os seus pontos fortes para dentro é completamente diferente de se adequar a um padrão que já existe. Acho que esse é o que eu mudei principalmente nesses últimos anos. Certo, Jurema. E você, Juliana? Eu acho que eu mudei tanto que vai ficar difícil fazer um resumo super curto. Mas eu acho que hoje, né? Hoje, digo, dos últimos anos para cá, eu me sinto muito mais confortável, porque eu tenho agora o meu estilo, né? O meu próprio estilo.
óbvio que a gente sempre absorve coisas novas, mas criar o meu próprio estilo de liderança e a minha própria forma de fazer com que as coisas aconteçam foi muito interessante para mim, né? Trabalhar essa questão do autoconhecimento, de fazer boas conexões, de ter a minha mentoria, né? De ter a minha mentora, de ter esse apoio, foi um divisor de águas aí na minha carreira. Hoje, eu como líder, eu busco sempre ser uma apoiadora de pessoas, né? Uma incentivadora de outras mulheres. A minha equipe, posso trazer, não é um ótimo exemplo. A gente tem, na minha equipe, não na empresa, a empresa é super diversa, né? A gente tem 50-50, 49-50, 51-50, sempre 51-49, sempre oscila um pouquinho, mas a empresa mantém ali um nível bom. A minha equipe, por coincidência, não foi enviesada, só tem um homem. Não é que eu estou puxando para um lado, né? Ele é um herói ali no meio de todas nós. E eu vejo meu papel muito mais como uma incentivadora de toda a minha equipe do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que é um pouco do nosso papel também como líder, e eu hoje faço isso com muito conforto, tirar um pouco da sujeira do espelho, né? Às vezes a gente se olha no espelho e a gente vem repetindo padrões, as coisas trouxeram a gente até aqui, a gente vai se repetindo e não enxerga isso, né? Como eu trabalho hoje com muitas mulheres, eu vejo esse padrão um pouco mais nas mulheres do que nos homens. Então, o que eu trago aí comigo hoje é buscar ser uma grande incentivadora das pessoas que trabalham comigo, em especial as mulheres, pela composição atual da minha equipe, para que elas possam crescer. Eu brinco sempre que eu acho que a nossa carreira é uma... assim, tipo uma corrida de autorama, né? Você não consegue passar por cima do carrinho do lado, né? Você não precisa competir para ganhar. Então, e isso tem funcionado muito, e eu acho que essa eu sou hoje, né? Eu acho que lá no começo da carreira eu sequer sabia muito bem para onde eu estava indo, o que estava acontecendo, como é que as coisas... Eu fui indo na carreira, né? Acho que... Mas hoje é assim, e acho que é um pouco dessa construção aí na linha do tempo. Obrigada, Juliana. E aí, nossa, a nossa conversa está tão boa aqui, o tempo está voando, mas infelizmente está chegando ao fim. E aí, eu queria saber de vocês, o que vocês gostariam de deixar de mensagem para algumas mulheres que gostariam de chegar à liderança, de subir, né, de desenvolver mesmo uma carreira, de chegar a posições mais altas, enfim, mas ainda enfrentam desafios nesse processo. Quer começar, Jurema? Sim, pode ser. Algumas coisas eu já citei, né, a gente já falou aqui, mas eu acho que é importante reforçar como pontos principais. Para mim, o inicial é você ter o seu plano de carreira, né? Não depender da empresa que você está, definir para você qual é o plano de carreira que ela espera. A gente tem que ter um plano de carreira, tem que saber onde a gente quer chegar e como a gente vai fazer isso. Então, isso é muito importante. A questão de não esperar, não espere se oferecerem, crie oportunidades, né? Então, por exemplo, projetos. Eu tive um primeiro gestor lá no início da minha carreira, ele falava para mim, se você tem que ser Jurema SA. Então, ele falava, Jurema SA, você tem que ter seu plano dentro da empresa e você tem que ter um projeto que crie uma marca para você dentro da companhia. Então, assim, eu criei uma marca na época, eu falei, não, esse é o meu projeto. Falei, então, faça esse projeto, indiferente do que aconteça, faça com que esse projeto aconteça. Então, assim, você tem que ter projetos próprios para que você deixe uma marca nas empresas que você está. A questão de assumir risco. Então, assim, assuma risco. A gente fala muito hoje, né? A gente vem falando cada vez mais da questão da síndrome da impostora. Síndrome do impostor. Então, assim, isso é muito ligado. A gente, muitas vezes, quando você pega uma vaga, as avaliações do LinkedIn, uma mulher tende a se candidatar. Se ela não tem os 100% dos requisitos da vaga, ela não se candidata. Um homem com 70%, ele se candidata para a vaga. Então, assuma riscos, aprenda. Né? Então, assim, você pode aprender. O que eu preciso fazer para estar pronta para assumir essa posição? Eu vou fazer agora. Então, essa
é assumir risco mesmo dentro da sua carreira, é o que eu indico, né? E comunicar a sua ambição profissional. As pessoas que te lideram, a empresa tem que saber onde você quer chegar, né? Então, assim, escolher empresas que tenham já políticas voltadas para a mulher ajuda bastante. Então, se for o caso de você estar em empresas que tenham políticas já em andamento, ou já sendo realizadas, ótimo. Né? Se você está numa empresa que você não vê isso acontecendo, não vê uma mudança do status quo da empresa no momento e não vê no longo prazo que isso aconteça, acho que é o caso de você repensar se você está no lugar certo, se é onde você deveria estar. Então, acho que é você realmente tomar as decisões com base no seu plano de carreira para que as coisas aconteçam. E os grupos de interesse comum. Né? Então, assim, a gente está falando do 88, para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim quando eu cheguei em São Paulo. Eu estou em São Paulo há quase 2 anos e pouco agora, e foi do primeiro grupo que eu procurei, e foi muito importante, é importante para mim até hoje. Então, o quanto fez diferença ter essas mulheres junto comigo, conversando, né, entendendo, e mudou bastante, foi muito importante ter essas pessoas próximas. No multi fica difícil. Muitíssimo obrigada pelas dicas. E você, Juliana? O que você gostaria de comentar ou deixar sua mensagem? Bom, eu acho que na verdade, a mensagem é um grande resumo, né, do que a gente falou até agora aqui. Então, para aquelas mulheres que ainda estão buscando a posição de liderança, investir em autoconhecimento, investir nas conexões, buscar mentoria, não ter vergonha de falar dos seus resultados, não ter vergonha de ser ambiciosa e de comunicar claramente quais são os seus anseios, as suas vontades, né? E fazer coro aí com a Jurema, se candidata a mulher, né? Porque não dá nem no Tinder, eu acho que dá match 100%, né? Porque na vaga vai dar. Então, a gente acaba sendo super tendenciosa a achar que a gente tem que estar perfeita para tudo, para fazer, e na verdade, nem sempre, né? Eu acho que quanto mais desafio, acaba ficando ainda mais legal, né? É justamente quando a gente não está pronta 100% que a gente acaba se superando e fazendo com que as coisas aconteçam. Esse indicador que a Jurema trouxe é um estudo, né, de fato, a mulher se candidata para a vaga quando ela tem 100% dos requisitos preenchidos, enquanto o homem, ele começa a fazer isso a partir de 60% com super conforto. Então, como dica final aí é essa, né, se candidate, seja internamente, seja externamente, viu o que você quer, vai lá e faz. Acho que é isso. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Jurema. Essa conversa muito boa. Eu fiquei muito feliz em participar, inclusive, porque eu estou aprendendo bastante. Eu pesquisei bastante, mas a prática e a experiência sempre é a melhor referência. Então, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram também. Obrigada aos homens também que se engajaram na nossa conversa aqui. Isso é muito importante para nós. E obrigada ao Grupo do Brasil também, ao Comitê 88. A Denise também, que nos apoiou aí. Obrigada a todos pela participação. E eu espero que vocês continuem participando nas próximas semanas também, que a gente continua tendo essas conversas todas as quartas-feiras. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade.